Pois bem, meu querido amigo, minha querida amiga, alegria, uma vez mais estamos aqui para refletirmos sobre a ternura de Deus. E a ternura de Deus hoje na religiosidade popular. Religiosidade popular, sim. A igreja, ela deve levar em conta as manifestações de fé, as expressões de fé do povo, porque ela está a serviço do povo, não é? Igreja, e ela também é povo. Igreja é povo de Deus. E nós celebramos, portanto, a liturgia. E a liturgia é a fonte e ápice da vida do cristão no sacramento da Eucaristia. Porém, é necessário observar e compreender que o povo de Deus, ele vai ao longo da história se edificando e se construindo a partir de algumas figuras também, não é? Veja, nós temos, quando falamos de religiosidade popular, para você entender e compreender, o terço que nós rezamos em casa, em família, é a expressão da religiosidade popular. Depois, quando nós vamos a um funeral, por exemplo, também ali nós estamos em oração, ali nós estamos em contemplação da palavra, estamos nos encontrando com pessoas que fizeram ou fazem parte da nossa existência. Quando nós celebramos as festas julinas ou juninas, as festas juninas, mês de junho é marcado por algumas datas muito particulares, por assim dizer. Então vamos olhar. Dia 13 de junho. 13 de junho nós celebramos Santo Antônio. E aí tem pipoca, tem pinhão, tem vinhão, tem quentão, tem até pastel, coxinha. Muitas comunidades recebem o título desse santo, padroeiro. Religiosidade popular, o nosso padroeiro. Então, nasce da expressão de respeito, de veneração, não é? De resgate da memória de alguém que por aqui passou e fez história conosco. Então, Santo Antônio, viva Santo Antônio, e vamos soltar um rojão, não é? Então, religiosidade popular. E aí nós olhamos, como o padre já disse, o terço, as expressões de piedade, não é? Os santos da nossa devoção. Olhamos para este em particular, porque no dia 13 de junho, o povo de Deus já se habituou a até mesmo fazer uma festa. Quem foi Santo Antônio? Santo Antônio, ele nasceu em Lisboa e o pai quis que ele se tornasse uma pessoa exímia. E lembremos-nos que a igreja, naquele período, ela estava, de uma certa forma, com a posse também do Estado. E aí ter um filho numa comunidade religiosa era, por assim dizer, um status, um privilégio. E Antônio, por vontade do pai, entra nesta comunidade religiosa. Depois vai para Coimbra, onde existe uma importantíssima biblioteca, e ali ele se dedica às letras, torna-se um exímio pregador da palavra de Deus. Entra também na ordem dos franciscanos e vai para Pádua. Na verdade, ele pede para os franciscanos para ir pregar a palavra de Deus no Marrocos. Lá ele é acometido de uma grave enfermidade e deve retornar para sua terra natal. E o que acontece? O navio que Francisco está, ele vai aportar próximo de Lisboa. Interessante, próximo de Pádua, lá na Itália. E é interessante que então ele nasce em Lisboa e ali em Pádua ele falece, morre em Pádua. Vários milagres são atribuídos a Santo Antônio, várias comunidades recebem esse título honorífico, Paróquia Santo Antônio de Pádua. Então nós cultuamos, nós veneramos, assim, por assim dizer, a imagem, a memória deste importante santo que
traz para nós a imagem do Filho de Deus. Interessante, pregador exímio da palavra, fez com que muitas pessoas pudessem amar a Cristo através da sua pregação. Depois nós olhamos ainda no dia 24, falando de festas populares, nós olhamos para São João Batista. Viva São João! São João Batista. Quem foi São João? Bem, os evangelhos nos narram, filho de Isabel e de Zacarias, veio preparar os caminhos do Senhor para que, endireitando as nossas veredas, os nossos caminhos, nós recebêssemos com alegria o Salvador. Convertei-vos e crede no Evangelho. João Batista é aquele também que vai batizar o menino, o adulto Jesus, mas eu não sou digno sequer de desatar a correia de suas sandálias. Deixe como está, é preciso que cumpramos toda a justiça. João Batista, no dia 24, é degolado. Vocês se recordam também, não é? Qual a razão pela qual João é degolado na prisão? Devido àquele fato, Herodes, que era apaixonado por Herodíades, Herodíades que era casada com o irmão de Herodes e, no entanto, comete o adultério. E leva também a filha de Herodíades, a dançar, a agradar o rei, e o rei então diz, olha, como eu tenho poder, eu lhe dou até metade do meu reino. E a moça vai até a mãe, que já é corrompida, não é? Vai até a mãe e se corrompe. Pede para assassinar João Batista na prisão. Então, dia 24, dia da morte de João Batista é degolado. Porém, um fato importante, quando nós olhamos para a bandeira, não é? Quando vamos hastear o mastro lá, a bandeira no mastro, tem uma imagem de João Batista e ele está com um cordeiro no braço. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É ele que nos aponta. Veja, Antônio falava de Jesus. João Batista aponta Jesus para os seus seguidores. E por último, nós celebramos no dia 29, São Pedro. Viva São Pedro! E aí São Pedro também é aquele que é chamado por Cristo para estar à frente da igreja e é por essa razão que ele tem uma chave na mão. Depois, ao lado de Pedro, São Pedro, nós celebramos também São Paulo, que traz a espada na mão. É preciso compreender que Paulo era perseguidor dos cristãos. Hoje sou Paulo, apóstolo sou. De perseguidor, ele passa a ser pregador do Cristo Jesus. Então, religiosidade popular, ela leva em conta estas figuras bonitas de homens e mulheres que seguiram a Cristo Jesus e por ele deram, por assim dizer, a vida. É necessário, eu, você, todos nós, sejamos capazes de, seguindo Jesus Cristo, por amor a Ele nos entregarmos inteiramente a serviço dos irmãos. Porque senão não tem sentido, não é? A nossa religiosidade não levarmos-nos à conversão, não nos levar à vivência daquilo que Cristo viveu junto aos irmãos e irmãs. E a Igreja, através do Catecismo da Igreja Católica, nos convida a olhar para estas figuras e fazer também da nossa vida sinal da presença de Cristo em meio aos homens. Que a bondade de Deus se faça em nós e que nós compreendamos a sua ternura celebrando Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo e tantos outros irmãos e irmãs que fizeram história dentro da Igreja e continuam fazendo através do nosso testemunho de fé. Deus nos abençoe e até o próximo refletindo sobre a ternura de Deus. Um beijo no teu coração.